Quando operar uma criança que tem estrabismo? O que acontece se a gente não opera essa criança? Quais os riscos da cirurgia? Essas são algumas perguntas que a gente vai responder nesse vídeo. Eu sou a doutora Júlia Rosseto, especialista em oftalmologia pediátrica, estrabismo e plástica ocular, mestre e doutora pela Unifesp. Existem vários tipos de desvio na criança, e cada um vai ter um tipo de cirurgia e um momento oportuno para ela acontecer. Eu vou dar alguns exemplos dos mais comuns na infância para ilustrar para vocês. O primeiro é aquele desvio que aparece já no bebê. O mais comum é que os olhos estejam voltados para o nariz, o desvio convergente. Mas o desvio divergente também pode acontecer. Qualquer estrabismo constante no bebê deve ser operado logo, em torno de 1 ano de idade. Mas por que operar tão cedo? Para responder essa pergunta, é importante saber que a visão se desenvolve principalmente nos 7 primeiros anos de vida. E o momento mais crítico desse desenvolvimento são os primeiros meses do bebê. Uma criança que tem estrabismo vai ver 2 imagens ao mesmo tempo, pois os olhos estão em posições diferentes. O cérebro descarta a imagem do olho desviado, e isso faz com que esse olho fique preguiçoso. É o que a gente chama de ambliopia. Se isso não é corrigido, a visão desse olho não se desenvolve da maneira adequada, o que pode causar uma baixa visual que não dá mais para corrigir quando a criança é adulta. Por isso, optamos por operar esse tipo de desvio ao redor de 1 ano de idade, para permitir que a criança enxergue bem e com os 2 olhos ao mesmo tempo. Isso dá para ela a visão de profundidade, ajuda em inúmeras outras tarefas e desenvolvimentos que ela vai passar na infância, como andar, por exemplo. Outro desvio muito comum na infância é um desvio que a criança desvia o olho para fora, principalmente quando ela está cansada ou quando ela olha para longe. Essas crianças muitas vezes fecham um dos olhos quando saem na luz forte do sol. Esse tipo de desvio chama exotropia intermitente. E a característica dele é ser intermitente, ou seja, ele não está presente o tempo todo. O momento de operar esse tipo de desvio é quando ele está presente por mais de 50% do dia, ou seja, a criança passa mais tempo desviada do que com os olhos alinhados. Isso pode acontecer em qualquer idade, mas o mais comum é que sejam crianças mais velhas. Outra dúvida comum é: a cirurgia é segura? A resposta é sim. Antes da cirurgia, a criança vai ser avaliada por um pediatra que vai afastar qualquer risco para a sua saúde. A cirurgia é realizada no centro cirúrgico e um anestesista acompanha a criança durante todo o procedimento. Além disso, a cirurgia é feita nos músculos que ficam na superfície do olho, então eles não interferem na visão da criança. Para saber mais sobre como é feita a cirurgia e como se preparar para ela, acesse o nosso outro vídeo. O link está na descrição desse vídeo aqui. Outra dúvida comum das mães é se a criança sofre no pós-operatório e quais cuidados vão ser necessários. É comum ter um certo desconforto, principalmente ao mexer os olhos nos primeiros 2 a 3 dias da cirurgia. É comum ter lágrimas rosadas e o olho ficar bem vermelho. Isso vai melhorar em torno de 3 semanas. Os cuidados necessários são colírio antibiótico, que vai ser pingado no olho de 7 a 10 dias depois da cirurgia. Para as crianças maiores ou para aquelas que deixarem, compressas frias e lubrificante também podem aliviar esses desconfortos. Não é comum ter dor. Dificilmente é necessário dar algum analgésico para a criança no pós-operatório. Geralmente a criança pode voltar para as atividades escolares em 7 a 10 dias depois da cirurgia. É preciso fazer repouso de atividades físicas intensas, banho de mar e piscina por 30 dias. Não há qualquer restrição ao uso de eletrônicos e a leitura. Essas atividades não precisam ser suspendidas no pós-operatório. Além de permitir o desenvolvimento visual normal e o uso dos 2 olhos em conjunto, permitindo a visão de profundidade, que outro benefício tem de operar a criança com estrabismo? Um ponto muito importante de se tratar é evitar que a criança sofra bullying. Uma criança com olho desviado frequentemente é apontada por outras crianças, é chamada de vesga, zarolha, e isso afeta a construção da sua autoestima. Muitas vezes compromete o seu desenvolvimento social e pode até atrapalhar no seu desempenho escolar. Por isso que é tão importante tratar o estrabismo na infância. E quais os riscos da cirurgia de estrabismo na criança? O maior risco da cirurgia é ter um desvio mesmo depois da correção cirúrgica ou a criança ficar com a visão dupla. Geralmente a visão dupla melhora sozinha nas primeiras semanas depois da cirurgia. E esse desvio que acontece depois da cirurgia pode ser corrigido com cirurgia futura.
Isso acontece em cerca de 15% dos pacientes. A maioria dos pacientes consegue resolver com a primeira cirurgia. Se você gostou desse conteúdo, acesse o nosso blog. O link está na descrição desse vídeo.